Olá, está começando aqui o nosso painel regional, você acompanhando sempre com a gente neste horário da 1h30 da tarde, as personalidades da nossa região, figuras importantes que fazem a notícia, não é? E debatem aqui conosco os temas importantes, a pauta aqui da nossa Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Telefone aberto, ligue para cá, participe com a gente, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua participação é sempre importante aqui conosco, 3014-5281. Pelas redes sociais, você envia a sua mensagem pelo facebook.com/Painel Regional TV. Participam aqui desta edição do Painel Regional o nosso Everandi Cirino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária, ao lado do Cirino, o nosso Heraldo José dos Santos, comentarista habitual do painel, e à direita, sempre com satisfação, recebendo o Vicente Cassione, advogado e articulista, conosco mais uma vez, né? Sempre as manchetes na abertura aqui do painel regional, dos jornais que fazem a parceria com a gente diariamente, como é o caso do DL, Jornal Diário do Litoral, trazendo aqui na capa: a aeronáutica conclui que falha humana derrubou o avião, né? É o avião, você se lembra, em 13 de agosto de 2014, não é? Caiu aqui em Santos, no bairro do Boqueirão, um avião que trazia, entre 7 pessoas, seus 7 componentes, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, né? Passa muito longe do Eduardo Cunha, Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, que na época disputava a presidência da República pelo PSB. Né? Então, esse relatório final apontou aí diversos fatores que teriam contribuído para a queda daquela aeronave, e junto com Eduardo Campos morreram mais 6 pessoas, piloto, copiloto e 4 membros da equipe de campanha do ex-governador de Pernambuco. Está aqui o DL para o Cirino, um outro para o Heraldo, e aqui o Cassione recebe também o Diário do Litoral desta quarta-feira. Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação do DL, traz aqui a manchete referente à cidade de São Paulo. A reprovação da gestão Haddad chega a 56%. Não vai ter vida fácil na tentativa de reeleição, não, o prefeito de São Paulo, né? A avaliação ruim ou péssima da gestão de Fernando Haddad passou de 40%, então para 56% desde a última pesquisa Ibope. Os números foram apresentados pela Rede Nossa São Paulo. Gazeta aqui ao Everandi Cirino, Heraldo, e ao Vicente Cassione também, certo? A gente agradece e cumprimenta sempre os companheiros de bancada. Everandi Cirino, obrigado por estar conosco. Tudo bem, Cirino? Tudo bem, obrigado pela oportunidade aí, está numa mesa bem representativa aí, nosso Vicente Cassione, eterno deputado, um grande conhecedor das questões regionais, o Heraldo, jornalista, conhecedor da vida sindical aí. Estamos aí para discutir a realidade do nosso dia a dia, principalmente a questão portuária. Muito bem, Heraldo José dos Santos. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, o Cirino, representante dos trabalhadores portuários, e o professor Cassione, além da Camila. Perfeito. Vicente Cassione, sempre bom recebê-lo aqui, de volta mais uma vez ao nosso painel regional. Tudo bem, Cassione? Tudo bem, Boturão? Tudo bem, Heraldo? Cirino, velho amigo, uma pessoa que eu sempre admirei como sindicalista e como homem. E aos caríssimos telespectadores, eu também já estava com saudades de voltar aqui a este painel de tortura. Painel de tortura, porque os assuntos e as notícias, infelizmente, não são boas para a gente que mora, que vive aqui. Os fatos que vêm acontecendo em sequência não são nada bons para nós, infelizmente, né? Muito bem. Só confirmando, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique lá no ícone do painel regional, confira a gente em tempo real e depois do programa encerrado você pode rever através do YouTube os trechos mais interessantes, claro, ou o programa por inteiro. Sempre acompanhando aí a sua participação e a nossa produção. Mais uma vez com a gente aqui a Camila Aloy. Tudo bem, né, Camila? Tudo ótimo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde para você que está em casa. Sua participação é muito importante no nosso programa, então acessem a nossa página no Facebook, Painel Regional, ou então ligue para o nosso telefone e mandem sua opinião, a sua pergunta sobre o assunto que será debatido aqui no programa. Perfeito. Cirino, você como representante dos trabalhadores portuários, qual é a sua visão, a sua análise a respeito dessa situação
trágica, a gente pode dizer assim, né? Depois da confirmação de uma morte, a morte de uma senhora, uma idosa de 68 anos de idade, Léa Magalhães de Maria. Na última segunda-feira chegamos a discutir, a debater esse caso ontem aqui, né? E o laudo médico lá do IML de Jundiaí, onde ela faleceu, confirmou realmente a pneumonite, né? Que é uma inflamação nos pulmões por causa da inalação de gases tóxicos, fuligem, enfim, não é? E até agora a gente não tem uma informação oficial por parte da empresa, que afinal existiam naqueles containers. A Codesp diz que vai fazer uma reunião, está fazendo uma reunião, enfim, para que se possa aí tomar outras medidas para que sejam evitados novos problemas. Só que enquanto isso não acontece, vários e vários problemas vão se sucedendo aqui no Porto, né? Não, a questão é o seguinte, a Codesp, quando passou para ser controlado por Brasília, a Codesp não tem autonomia, a Codesp não conhece os produtos que circulam no Porto, a Codesp não tem uma equipe de fiscalização permanente para ver se o produto continua com segurança. Já houveram vários incêndios no Porto, grave, e toda vez que tem incêndio, a Codesp chama os segmentos das autoridades para reunião e não chega a lugar nenhum. O que nós precisamos fazer é dar autonomia e tentar trazer para a região, para a cidade, a responsabilidade de fiscalização na área portuária. Se nós não tivermos isso aí, nós vamos ficar sempre fazendo a história do gato correndo contra o cachorro. Os fatos vão acontecendo, ou o cachorro contra os gatos, contrário. E depois que a imprensa notificar, você vê um caso, a Codesp, uma autoridade portuária, ela não sabia o produto que estava na área que é de responsabilidade dela. Porque ela arrendou, mas a área é da União. Ela não sabia. Ela deu uma primeira informação errada, depois foi corrigido errado, e nós estamos nessa situação. Depois fazer reunião, o presidente da Codesp fala fácil, é bem articulado nas palavras, e a população fica acreditando que a verdade é que está sendo colocada. E aproveitando que eu estou estando no programa com o nosso advogado, que já foi meu advogado de algumas vezes que eu falei demais, eu posso colocar isso claramente para a população santista. É fácil ir no programa de televisão, é fácil dar entrevista no jornal e passar uma imagem que está conhecendo a situação portuária, mas não conhece a situação portuária. É mais um presidente que veio por indicação política, que tem muito título, instrução, pós-graduação, mas sempre foi igual aos outros que tiveram na Codesp por indicação política, sem ter um envolvimento com o Porto e principalmente com a cidade. Pois é, Cassione, tem um amigo meu que diz assim: quando você leva um coice de um cavalo, a culpa é do cavalo, né? O cavalo te deu um coice, você não esperava, enfim. Se você leva o segundo coice do mesmo cavalo, a culpa é sua, tá certo? Você sabe que o cavalo não é lá flor que se cheire, né? Não gosta muito, tá lá muito para brincadeira, então não se mete a besta com o cavalo, não vai vai pela frente do bicho, né? Não vai por trás. E aqui nós estamos tomando coice dessas empresas portuárias aqui, a região metropolitana, eu já nem sei quanto tempo faz, né? Eu acho que a culpa ou é do Porto, ou é nossa, ou eu não sei o que acontece, mas a coisa não se desvenda, a coisa não se resolve, né? Em abril tivemos aqui um programa interessante, até que o Hélio Lopes da Codesp estava junto, você trouxe aqui uma série de reportagens, de arquivos da sua atuação nessa área aí, combatendo, discutindo e debatendo os problemas que podem ser causados por esses terminais líquidos, esses contêineres que transportam aí esses produtos químicos, enfim. Mas parece que a coisa realmente não toma rumo, não toma jeito, nós estamos aí expostos a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, novos problemas como tivemos aí na quinta-feira passada, né? O Cirino começou falando da Codesp. A primeira pergunta que eu faço é: o que é isso? Companhia Docas do Estado de São Paulo. Uma empresa de economia mista, administrada pelo governo federal, subordinada da CEP. A Codesp? É Codesp. É isso, é a autoridade portuária e a administradora portuária. Porque eu não sei, eu não sabia o que era a Codesp. É isso a Codesp, então. E o que ela faz? Ela tem que fazer o que a Codesp?
serve para quê? Ela para disciplinar as operações portuárias, a atividade portuária e regulamentar a utilização da área portuária. É o papel principal da CODESP e ela é preposto do governo para a atuação portuária. É uma empresa de economia mista, mas, viu, Cassiano, aproveitando teu gancho aí, é que o presidente da CODESP, ele acha que a CODESP é uma fundação, não é uma empresa de economia mista. É uma empresa que tem responsabilidade com a cidade, entendeu? Ele só vai conhecer a cidade depois de 4, 5 meses. Até isso, eu estou te fazendo essas perguntas porque eu, tipo assim, sei lá, tipo assim, como é que é o nome daquela moça que trabalha faz o papel na escolinha do professor Raimundo, aquela que imita a escolinha nova ou falar moderno? Sei lá, tipo assim, a CODESP, é isso? A CODESP é isso? Mas avisaram o principal acionista dessa empresa de economia mista, que é a União, que esse é o papel da CODESP? Avisaram os tolos que estão como sinônimo, tolo como sinônimo de imbecil, que são os diretores da CODESP, de que o papel dela é esse? Mas não é só a CODESP, meus queridos. Nós estamos sentados em cima de uma granada já sem o pino. Nós somos a região do Brasil que mais tem tanques com granéis líquidos de alta toxicidade e de alta periculosidade. Não há nenhuma região do Brasil que tenha isto. Dentro de uma densidade urbana, na cara da população. Se nós temos isso, já não devíamos ter. Não me interessa se há o porto. A distância desses tanques para o porto não tem que ser a mesma distância desses tanques para as pessoas. Então, o erro começou aí. Quando uma empresa tem a desfaçatez, a falta de vergonha na cara, como teve a Local Frio, de dizer que não sabia o que é que havia dentro dos containers. Se eu perguntar para qualquer um de nós aqui, da Camila ao Heraldo, quantas camas tem no quarto de cada um, todo mundo sabe. Quantos sofás tem na sua casa, você sabe. Como é que uma empresa, que é um terminal de containers, empilha um container em cima do outro e depois fica em silêncio e não diz o que tem ali? Isso é um deboche na cara das autoridades, e aí entra o terceiro responsável. É um deboche na cara do Ministério Público. Porque por que é que o Ministério Público existe? O Ministério Público existe e tem os poderes que tem hoje, outorgados pela Constituição de 1988, para tomar providências, não apenas punitivas, depois que as coisas acontecem, mas para tomar providências preventivas antes de as coisas acontecerem. O que é que o Ministério Público está perguntando hoje? Quais foram as causas do acidente? As causas do acidente estão escritas nas estrelas. Todo mundo vê. Nós temos precariamente instalados em Santos terminais de granéis líquidos que têm dentro deles, desses terminais, substâncias de altíssima toxicidade. Se tivesse vazado, e eu não sei em que lugar está, um tanque de amônia, você sabe o que acontece com o vazamento? Se arrebentar um tanque de amônia de uma hora para outra, num raio de 1 quilômetro morre todo mundo. Quando você tem esses terminais, primeiro você tem que verificar quais são as substâncias que estão ali dentro. Na França existe uma legislação de controle absoluto
desde o fabrico, ao transporte e ao armazenamento dessas substâncias tóxicas, corrosivas, etc, etc, etc. Aqui, do seu lado nas rodovias, dentro dos túneis, para cima e para baixo, os caminhões levam misteriosos líquidos que ninguém sabe quais são. Como é que a gente poderia mudar esse quadro? Né? Com atitudes drásticas. A primeira coisa que eu faria, se fosse membro do Ministério Público... Se um país sério, por exemplo, a diretoria toda da Local Frio estaria na cadeia. Na cadeia. Do mesmo jeito que a diretoria toda da Vale e da Samarco estariam todos os diretores na cadeia. Dá pelo acidente que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. Qual é a solução? A solução é a seguinte: a Local Frio não atua mais. Fica interditada até sempre. Precisa ter um juiz que tenha testículos para tomar uma atitude dessa. Um tribunal que não dê uma liminar, como a gente está cansado de ver, da noite para o dia, porque percebam que as grandes empresas e os grandes figurões conseguem liminar sempre fora do expediente, no meio da noite, durante a madrugada, aos sábados, nos domingos e aos feriados. E nos feriados. Essas liminares, vá você como advogado bater na porta de um juiz para tentar soltar um inocente que foi preso por engano, fora do horário do expediente. Então o que nós tínhamos que ter é, primeiro, um levantamento de todas as substâncias que são armazenadas em todos os terminais e granéis líquidos desta cidade e desta região. Primeiro isso. Segundo, copiar a legislação e copiar os procedimentos dos países civilizados para o transporte, primeiro para o fabrico, depois para o transporte, e às vezes o fabrico não é daqui, são os navios que encostam aqui e despejam todos esses granéis líquidos nesses tanques. E até lixo. E quem é que está lá para fiscalizar isso? Se o porto municipalizado, você não acha que esse tipo de situação e essa... Seria a mesma coisa. Você acha que seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa. Mas aí o prefeito seria o responsável. Sim, né? O prefeito é o responsável por tantas e tantas coisas em todas as cidades em que todos os absurdos acontecem. Porque no Brasil, a responsabilidade é apenas nominal. Não é real. Não tem consequências a irresponsabilidade. É esse o problema. Então, quando eu venho aqui falar, eu posso dizer isso, porque em 1985, muitos séculos antes de eu ter sido candidato a qualquer coisa na minha vida, como cidadão e advogado, eu entrei com uma ação para interditar o descarregamento de uma substância altamente tóxica na Ilha Barnabé, que era o acrilato de etila. Vocês lembram disso? Em meu nome pessoal, invocando o direito de vizinhança. Por que direito de vizinhança? Porque hoje em dia, todos nós somos vizinhos, não de parede com parede, daquilo que está às vezes 1 quilômetro, 2 quilômetros, 20 quilômetros de nós. Todos nós somos vizinhos daquilo que possa nos atingir. E um juiz, que naquela altura teve peito, José Ricardo Tremura, mandou fechar o descarregamento de acrilato na Ilha Barnabé. Corretamente, né? Corretamente. Você não sabe o que tem dentro, nem Então, o grau de toxicidade daquilo. É evidente. E as pessoas iam toda hora para os pronto-socorros, crianças à noite, todas com problemas nas vias respiratórias e assim por diante. E comprovadamente, os pneumologistas que a gente conversa são claros e objetivos em dizer isso, né? O índice de procura nos pronto-socorros e nos consultórios aumentou muito em Santos nos últimos 15, 20 anos, principalmente os mais veteranos, né? Geraldo, propôs não, para a gente fechar aqui o primeiro bloco. Eu lembro que há alguns anos atrás, a cidade, Santos, elaborou uma legislação para acompanhar a movimentação de cargas perigosas na cidade, inclusive com um percurso. Mas nem isso hoje é fiscalizado, Cassione. Nem isso é fiscalizado.
Então, quer dizer, virou uma terra de ninguém. Né? Então, fica realmente complicado e eu tenho absoluta certeza que vão tentar descaracterizar que a morte dessa senhora foi em razão do vazamento de toda aquela fumaça tóxica lá em Vicente Carvalho, Guarujá. Eu acho difícil descaracterizar, né? Porque tem lá o laudo do IML, enfim, né? Dizendo que ela morava ali pertinho, né? Muito próximo ali no Mas Bacará. a prefeita do Guarujá, ela deu entrevista desqualificando a informação que estava Exatamente. dando na imprensa. E ela foi, antes mesmo de saber a realidade do fato, ela foi... Já contestando o laudo do ela IML. procurou informação nos hospitais e essa senhora não tinha sido atendida. Eu não sou sindicato, não tenho nada a ver com a prefeitura, eu sabia que ela tinha sido atendida no Hospital Ana Costa. Então, o que o Oraldo falou e o Cassiano falou, eu só queria, para mim, concluir, é o seguinte: não vamos iludir a população santista. Não existe fiscalização no porto sobre contêiner, sobre produto inflamável nenhuma. Não existe. O Ministério do Trabalho tem 2 auditores que não fazem fiscalização. A CODESP não tem o poder de multar, apesar de ser autoridade, apesar de ser administradora do aeroporto, não tem, ela faz a fiscalização e não entra nos terminais para fazer a fiscalização. Por seu lado, a ANTAC, que tem o poder da caneta de atuar, não tem equipe suficiente, vem fazer freelance, não sei se é para ganhar diária, então não existe uma fiscalização constante. E aí, Cassione, como você conhece a nossa cidade, a Localfrio, ela recebe a movimentação através do manifesto, ela tem por obrigação de saber a carga. A CODESP, ela deixou de receber esse manifesto, que nós temos que falar para o nosso presidente da CODESP, que ele está com a arma do presidente do sindicato. Primeiro que eu não tenho nenhuma obrigação de ter uma relação amigável com ele, que ele é de fora. Segundo, que ele tem que assumir que ele foi indicado politicamente. Terceiro, todos os cargos políticos que ele foi indicado, foi por envolvimento político. Se eu tivesse a felicidade de ter uma relação com um deputado que tivesse bala na agulha, eu era alguém numa empresa. Então não vem desqualificar e achar que está aí por mérito, está aí por indicação política. Então não existe fiscalização, ninguém sabe o que acontece no porto, só vai saber depois que acontece. Essa é uma realidade, não vamos enganar a população da Baixada Santista. Nem os trabalhadores sabem. O órgão encaminha para os sindicatos a descarga de produto inflamável. E dá o produto, o órgão encaminha. Só que o sindicato não tem conhecimento se aquele produto de fato é o que está no manifesto. Porque, aproveitando aí, ao acaso que o manifesto consta um produto e não é o produto, há caso que o manifesto coloca que o contêiner tem tantas toneladas e tem o dobro das toneladas anunciadas até para ludibriar os trabalhadores que ganham produção. Isso quando o manifesto diz, por exemplo, que o que está dentro do container são bolinhas de ping-pong e o que a gente sabe que tem dentro do container é cocaína, por exemplo. Mas eu quero perguntar, e se não dá tempo de a resposta vir agora, e o que o sindicato e o que todo mundo tem dito a respeito desta negociata da Libra em relação ao seu terminal? Porque enquanto eu estive lá, deu para brecar a possibilidade da tal repactuação da dívida, isto é, a Libra que não pagava durante quase 20 anos o que tinha que pagar a CODESP, e a questão estava sub júdice, estava na justiça. E teve uma hora que um presidente da CODESP assinou, e eu tive que ligar do exterior, quando eu soube, para o ministro Alfredo Nascimento, para dizer ao ministro: eu ponho o senhor na cadeia se o senhor aceitar esta assinatura da repactuação na Libra. Esse fato é público e notório, há testemunhas. E aí impediu-se que naquela altura se fizesse a tal repactuação. Agora eu estou sabendo que vai para decisão arbitral. Isso daí. Quer dizer, então a sujeira que iriam fazer naquele tempo está para acontecer agora sob as vistas de todo mundo e todo mundo quieto?
Gostei. Vamos fazer o seguinte. Gostei dessa daí. Você gostou, mas você vai responder daqui a pouco. Eu estou estourando o bloco aqui e a gente volta com o painel regional já. Sequência do nosso painel regional com o Cirino, Heraldo aqui pela bancada ao lado esquerdo, Cassione conosco também, Camila atenta à participação dos telespectadores, já algumas perguntas e comentários chegando, a gente abre espaço daqui a pouquinho, né? E o Cirino responde então ao questionamento do Cassione com relação à tal repactuação da dívida da Libra Terminais. Primeiro, eu queria agradecer até a oportunidade que o Cassione está me dando para me publicamente colocar a posição do Sindaporte. O Sindaporte procurou a diretoria da Codesp, quando soube dessa novo mecanismo de negociação da dívida da Libra, colocou textualmente que nós éramos contra, que o processo estava em andamento judicial com já posição favorável à Codesp. Sim, senhor. Com favorável à Codesp. Sim, senhor. Que isso era prejudicial à empresa e, consequentemente, aos trabalhadores. Para minha surpresa, o Conselho de Administração da empresa, da gestão anterior, aprovou a mediação dessa dívida. Procurei o novo presidente do Conselho de Administração, Luiz Otávio, que foi senador da República, e coloquei para ele claramente que ele precisava utilizar a lei da transparência, colocar o processo todinho da Libra na lei da transparência da empresa, para que todos tenham conhecimento, porque o sindicato não tem conhecimento de todo o processo. Encaminhamos uma denúncia para o Ministério Público, o Ministério Público aceitou a denúncia e notificou a empresa sobre a não utilização do site de transparência. Ou seja, Cassione, nós, infelizmente, nós temos pessoa na empresa que defende, pessoa de carreira, não é só o pessoal que eu costumo chamar, que nem o Justo chamava, gafanhotos, que defende. Não, tem pessoa da Codesp que acha que é uma das melhores saídas esse conselho, que vai regularizar e a Libra vai pagar a dívida, que não está pagando. Pior do que o acordo, Cassione, foi que a Libra, baseado numa negociação, de fazer essa negociação arbitral, ela conseguiu pegar uma outra área. Então, ela já teve benefício, já está se beneficiando que a redução dos valores, e não vai dizer agora, por causa do carnaval que deu, não, porque a Libra conseguiu também na Câmara Municipal a aprovação de um projeto, de um elevado que sai da Avenida Portuária, passa por cima do Armazém 36, para o caminhão chegar dentro do terminal. Aprovado na Câmara. O poder... Acho que não passou ainda não. Passou. Estou dizendo para você que passou. Está aprovado. Sai do terminal da Lloyd Braz, passa por cima do Armazém 36 e cai dentro da areia. Então, para você ver o poder que o terminal tem... Passa pela sobre a Mário Covas? Passa por cima, tem aprovado. Já está aprovado, inclusive, tirar os caminhões. Eu queria dizer uma coisa aqui. Explica então primeiro, um dos dois fica à vontade para explicar primeiro. O telespectador que acompanha bastante esse tipo de assunto sabe que tem uma dívida antiga da Libra, como você falou no bloco anterior, mas não sabe exatamente qual é a origem. Eu estou à vontade para dizer, até porque quando a Libra disputou a exploração do chamado Terminal 37, a Libra deve, a mim, ter conseguido o Terminal 37 naquela oportunidade. O que aconteceu? Um dirigente da Libra, daqui, da cidade, uma pessoa que eu sempre respeitei e que faria de outro saco, não é do mesmo saco dos que dirigem a Libra e são majoritários lá no Rio de Janeiro, me procurou e disse o seguinte: nós estamos há 1 ano, ganhamos uma licitação para a área e estamos há 1 ano esperando que a Codesp assine para nós tomarmos o Terminal 37. Mas há 1 ano que eles estão cozinhando porque o negócio é na base da sacanagem. Eu fui à Codesp, entrei na Codesp e falei, isso não pode acontecer. Quer dizer, estavam querendo ganhar tempo, fazer aquela coisa para, vendendo a dificuldade, não assinavam, para, evidentemente, acontecerem vantagens. Eu fui lá e disse o seguinte: a Libra ganhou o 37? Ganhou. Ganhou a licitação? Ganhou. E por que não assinaram?
Tem 24 horas para assinar. Não vai ter sacanagem. 24 horas para assinar. E a Libra ganhou. Foi assinado naquele dia. O que aconteceu? Estou à vontade para falar. Portanto, porque o 37 foi a Libra, depois ela ganhar a licitação, por minha intervenção. Só que depois ela tinha que, quando ganhou, fazer pagamentos mensais à Codesp pela exploração do terminal, pela área. E começou a não pagar. Fazendo alegações de que faltava lá uma infraestrutura, que faltava lá uma bitola de trilho não sei aonde, que faltava um acesso de não sei o quê. E aí a questão foi para a justiça, porque a Codesp foi cobrada da Libra. E a Libra perdeu já em primeira instância, tinha perdido em primeira instância, fatalmente a razão era da Codesp, porque ela simplesmente foi explorando o terminal sem pagar a Codesp. E a dívida naquela altura, isto foi em 2005, 2006, a dívida já estava em torno de 400 milhões de falta de pagamento. Hoje o negócio está mais longe, eu não sei quanto que é, que não acompanhei mais, né? Deixei a política, deixei de ser deputado, etc. Eu sei que estava em 400 e tantos milhões e com a justiça encaminhando a decisão, claro, favorável à Codesp. O que acontece? Me surpreende a notícia que eu fiquei sabendo há 10 dias que há uma saída. A Codesp tira da justiça e aceita ir para a decisão deste conselho arbitral. Para mim, eu quero detalhes. Eu acho que o Ministério Público tem que perceber que as coisas estão muito evidentes nesse caso, em termos de mau cheiro. Por que eu estou ganhando na justiça e decido ir para um conselho arbitral? Mas no conselho arbitral, o juiz é escolhido por ambas as partes. A Codesp abre mão da ação da justiça e resolve ir para o conselho arbitral. Já tinha ganho a primeira instância. E quem julga é escolhido por ambas as partes. Ambas as partes significa o seguinte. Essa decisão da Codesp foi agora, recente? Da diretoria anterior. Da anterior. Sendo ministro dos Portos, se eu não estou enganado, o senhor Edinho Araújo. Isso, está correto. Então é só você pegar a filiação, a paternidade disso, você vê de onde vem. Muito bem. Camila, como é que estamos aí? Alguma participação? Temos a participação do Uriel Vilas Boas. Ele diz: a recente tragédia do porto atingiu o comércio, turismo, os caminhoneiros e causou inclusive uma morte. O que está faltando para que a gente reúna todos esses segmentos e determine as regras de conduta em relação à direção da Codesp? É o que nós estamos tentando descobrir aqui. Está faltando uma Hiroshima aqui. Se acontecer... Virar uma Hiroshima, porque um dia desse vira. tipo, uma explosão desse porte aí, realmente... Uma cidade como Santos, que 2 vezes ocupa o noticiário nacional durante dias e dias e dias com esse tipo de acontecimento. Vai entrar no enredo da Grande Rio isso? Não. Não, essa última foi Guarujá, né? Foi o terminal lá... o Porto de Santos. É o nome. Santos, claro. Bom, Heraldo, alguma coisa sobre essa questão do Uriel, não? Verdade, precisa... Sempre depois de grande tragédia se discute muito e não se faz nada. A verdade é essa, né? Está na hora realmente de se fazer alguma coisa, porque senão, como disse o professor Cassione, vamos esperar uma Hiroshima. Vamos contar os cadáveres e aí, quem sobreviver... Muito bem. Camila, mais alguém conosco? Sim, temos a participação do Custódio Fernandes, para o Serino. Porque as centrais sindicais hoje são a favor da política do PT. Aliás, até são contra o impeachment. O que você tem a dizer como sindicalista? Não, eu mesmo sou contra o impeachment. Primeiro que as centrais, elas são dependentes do governo, né? As centrais. E Santos tem uma característica diferente dos outros centros, que as centrais sindicais não dão a política no movimento sindical, né? O que eu entendo que nós temos que aprender a votar.
apresentar lá, todo mundo sabia que era do segmento que estava ludibriando a população, apresentaram. Eu fiz a campanha da presidente, porque na opção política entre os dois, o Playboy e ela, nós éramos a favor da presidente, mas um fato, né, não leva a fazer um golpe contra a presidente. Então, eu tenho que aprender a votar nos deputados, porque os deputados da região também não defendem a região. Tem que aprender a votar no governador e presidente da República. Não tem como ser a favor do golpe. Amanhã, o outro faz alguma coisa que não agrada a maioria, o pessoal dá golpe. Vai ficar golpe em cima de golpe. Vou aproveitar você aqui, Cirino, porque ontem no programa o debate esquentou aqui com relação à atuação dos sindicalistas, dos sindicatos de maneira geral, né, especialmente por causa do problema da Uzi Minas, com a previsão de que fossem demitidos 300 trabalhadores ontem. Mas só mandando todo mundo embora hoje de táxi para casa. Ontem também já tinha lá uma fila enorme de táxi, enfim, era fazer lá o exame demissional, assinar, pegar o táxi e voltar para suas residências, lamentavelmente, né? E aí os sindicatos metalúrgicos ia fazer não sei o que, uma reunião com a empresa, os sindicatos trabalhadores da construção civil também ia participar, enfim, e aí foi um pau danado aqui, todo mundo largou o cacete, inclusive eu, né? Nesses sindicalistas, e na verdade, Cassione, o sindicato é o termômetro, tá certo? Tem que tomar um pulso ali do que está acontecendo Você vai dizer para mim que os sindicatos não sabiam que estava acontecendo um problema sério na Uzi Minas e que isso ia estourar agora no final de 2014 e princípio de 2015. Não é possível que essas lideranças não soubessem disso que estava acontecendo. Então, nós tínhamos aqui o Aldo, tínhamos aqui o Ayrton Cinto e o Pacilo. E os três foram radicalmente contra a atuação hoje, né, dos sindicalistas, especialmente daqueles sindicatos que, é o seu caso, eu sei que você está aqui, pode se defender, né? Ficam passando de pai para filho a presidência, ou então fica lá aquela figura se perpetuando no poder, né, um longo tempo. E, como foi destaque ontem aqui no Painel Regional, por exemplo, você está aqui hoje, você pode responder, né? Eu não vou querer chegar... Pelo menos a sua parte, não, eu não quero chegar ao ponto de debater com o Pacilo, que o Pacilo foi advogado de muitos anos. Não, o Aldo e o Ayrton Cinto também. O Pacilo estava na mesa. Mas quem levantou a questão foi o próprio Aldo Neto, até, né? O Aldo... E eu até tenho essa opinião também. Eu acho que é o seguinte, os sindicatos é eleição. Diferente de empresa que é nomeação, o sindicato é eleição. Né? Todos os sindicatos, eles são objeto de sedução dos partidos políticos. Todos os sindicatos. Então, sindicato A, partido X, quer controle daquele sindicato. Todos os sindicatos. Todos. Eu era filiado no Partido Socialista Brasileiro, deixei de ser filiado, porque o PSB, como tem um grupo no sindicato, queria ter o controle do sindicato. Então, não é isso. Então, nós temos. O que acontece é assim, você pega a matéria no jornal hoje, local, tá, o trabalhador que foi exonerado, está com medo de dar entrevista. No passado não acontecia isso. No passado nós fazíamos... Com medo da entrevista porque já foi... Por que ele foi mandado embora? Já foi mandado embora. Então não tem essa explicação. Então o que acontece? Hoje ficou com medo. E no passado isso não acontecia. E outra coisa, no movimento exclusivo da Uzi Minas foi feito errado. Desde o começo, porque os sindicatos perderam o controle, porque a prefeitura de Cubatão quis assumir o controle na negociação. Aí, nós estamos falando agora, já agora. Mas isso vem acontecendo há muito tempo, nós já sabemos o que aconteceu. Mas a crítica é antes de acontecer. Antes os sindicatos não têm. Vou dar um exemplo eu da CODESP. Mas os sindicatos metropolitanos não estão sentindo o que está acontecendo, a possibilidade da desativação. Cirino, mas também não é possível. Vou explicar o seguinte. Não é possível que o sindicato não saiba que há pelo menos 15 anos o Aço vem perdendo mercado no Brasil. E a sua presidente também, que o senhor defende, também poderia ter. É uma questão do Estado, não é questão local. Da área dos outros, da metalúrgica, vou trazer para a minha, que eu sou presidente, da sindicato que representa os empregados da CODESP. A CODESP, com a política que ela está sendo implantada, com a não continuidade dos dirigentes, e os dirigentes não conhecendo o papel de presidente de uma empresa de economia mista, vai levar a CODESP ao mesmo patamar que a COSIPA. Por que isso? A CODESP tem um público já velho,
A maioria, a média de empregado da Codesp é de 45 anos para cima. Nós temos na Codesp 485 trabalhadores aposentados. Que estão E nós estamos na Ou estão trabalhando? Está trabalhando. E tem 700 com tempo de aposentar. Entre aposentado com tempo. Então, nós temos quase 80% dos empregados da empresa numa situação final. O que a Codesp tem que fazer? Porque o homem se bate na caneta lá numa reunião, eu sou gestor, eu tenho o poder, eu mando. Não manda nada. Quem manda é a CEP. Quer ver? Que nós apresentamos um pedido de plano de ligamento voluntário. Você faz um plano de ligamento voluntário, o salário desse pessoal é alto, vai diminuir com os novos que vão entrar, vai abrir mercado de trabalho para os jovens, vai diminuir a folha de pagamento e vai dar um novo ânimo na empresa. Não vai fazer isso porque o governo que eu defendo não aprovou. Por que não aprovou? Porque ele não tem autonomia de resolver. Então, daqui uns anos, a Codesp, com esses incidentes, com essa falta de autoridade no Porto, o William Mantelli já defende a extinção das administrações portuárias. Vai chegar um governo que vai seguir essa linha. Espera todo mundo se aposentar e vai seguir essa linha. Nós não temos renovação do quadro. E assim acontece no momento sindical. Agora, Cirino, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sabia qual era a sua posição em relação ao governo da Dilma. Você está dizendo, aberta e francamente, que você defende esse governo e que você é contra o impeachment, porque isso seria um golpe. Contra o golpe, todo mundo tem que ser, porque se nós formos a favor de golpes, é evidente que nós estaremos sempre na exceção, num regime de exceção, sem lei, sem ordem e sem controle. Não é possível que a gente aprove golpe. Mas a gente tem que verificar que o impeachment, ele não tem uma bitola por onde anda a roda direita e a roda esquerda e vão as paralelas se encontrarem no infinito. O impeachment, ele é uma forma que, corrigindo a falta do parlamentarismo, tem que retirar do poder um governo que se instalou pela fraude. Eu não estou discutindo pedalada fiscal, nada disso. Eu estou dizendo, quando um governo se instala pela fraude, e do mesmo jeito que você tem uma propaganda enganosa, que pune a empresa que faz a propaganda enganosa, quando o Luciano Huck diz que ele anda num carro Nissan, ele tinha que ser punido. Claro. Porque ele não anda num carro Nissan. Ele pode dizer, eu acho... Mercedão. Claro, eu acho que o carro Nissan deve ser um bom carro. Essa é a propaganda correta. Agora dizer, eu ando no Nissan, e todo mundo sabe que ele não anda, propaganda enganosa. Quando a presidenta vai e faz uma campanha inteirinha, dizendo inverdades e encobrindo uma realidade que está aí hoje. Estelionato eleitoral, né? Isto é gravíssimo. Não é preciso que você pratique o ato que leve você ao impeachment depois que você foi eleito e empossado. Para você ter sido eleito e empossado pela fraude, não se anula uma eleição de sindicato quando existe uma fraude na eleição? Teria que haver isto. Por que eu estou dizendo isso? Veja os dados reais do nosso país hoje. Gravíssimos índices de PIB negativo, de crescimento negativo e de absoluta falta de saída. Os maiores economistas do Brasil estão dizendo isso. Mesmo os economistas que não falam a mesma língua estão pela primeira vez dizendo a mesma coisa, o que é péssimo sinal. Então você tem que esperar terminar 3 anos de mandato a mais de um governo que está aí fazendo o que fez ontem e hoje, quando o presidente do Banco Central, o seu Tombini, diz uma coisa, no dia seguinte tem uma reunião com a presidenta da República e no dia seguinte diz outra. E o pior, além de dizer outra, o que é mais grave ainda, anuncia antes da reunião do Copom as coisas que vão acontecer. Isto é, o que está acontecendo? Todo mundo sabe que o Brasil é um país que não vai quebrar. Pode acabar, mas economicamente não quebra. O Brasil pode acabar, mas economicamente não quebra.
Do mesmo jeito que um bilionário, não vai deixar de ser bilionário. Ele morre, mas era bilionário até a morte. O Brasil pode acabar, mas não quebra. Só que do jeito que está acontecendo, o Brasil está quebrando e não há perspectiva de você mudar isso, a não ser mudando o governo. Porque a mentalidade dos que estão lá hoje é uma mentalidade que está dirigindo o país para um abismo. E nós temos que pensar no país e não na política ou no governante, ou se é este ou aquele que é simpático ou antipático, ou que seja. Na hora em que a presidenta da República, que não conhece bem o idioma português no significado léxico das palavras, diz: o Banco Central é autônomo, mas não é independente. Meu Deus do céu. É a mesma coisa que eu dizer assim: Butulão, você é livre, mas não tem liberdade. Tá certo. Entendeu? É o que nós estamos vendo no Brasil de hoje. O Brasil de hoje está caminhando para o abismo com um governo que praticou uma fraude eleitoral à custa do que se elegeu e perdeu o controle. Então nós todos vamos dizer assim, em nome da legalidade, vamos caminhar para a morte. Todos para a morte. Ora, meu Deus do céu. Você acabou de explicar exatamente por que é que consultaram vários economistas de peso, Heraldo, e até, acreditem se quiserem, mas é verdade, ele afirmou na Rádio Bandeirantes que foi consultado. Antônio Delfim Neto, no alto dos seus quase 90 anos, para assumir o Ministério da Fazenda no lugar do Joaquim Levy, e nenhum deles aceitou. Por quê? Porque o presidente do Banco Central e o ministro da Economia, ou da Fazenda, chama-se Dilma Rousseff. Ela é a ministra tanto da Fazenda e tanto preside o Banco Central. As figuras que estão ali, na opinião dela, são meros bonecos ali que ela diz sim, diz não, faz isso, faz aquilo e tal. Por isso que a Cione leva as coisas para ela diz, não, isso aqui não, joga fora e tal. Você vai fazer isso. É o que disse ontem o presidente Tombini no Banco Central. Intervalo, rapidinho a gente volta para o encerramento aqui do painel. De volta no finalzinho do painel regional. Espaço aberto para a nossa Camila Aloy, para os participantes e pessoal que está acompanhando a gente, né, Camila? Isso mesmo. O Fernando Araújo mandou sua opinião aqui também. A Codesp é só mais um exemplo estranho de órgão fiscalizador. No caso da Receita Federal, por exemplo, como podem a maior parte dos políticos acumularem riquezas altíssimas e ninguém da Receita perceber e, ao mesmo tempo, um pobre coitado cair na malha fina por não entregar um simples recibo médico. Não é estranho isso? Ele pergunta. Estranho não é, né? É a cara nossa, o jeito nosso de agir, né, Cassiano? Isso é o Brasil. Tudo que é típico do Brasil não pode causar estranheza a ninguém. Eu estranharia se fosse o contrário. Camila, mais participações? Sim, da Maria José do Boqueirão. Ela pergunta para o Cassione: essa situação que houve no ano passado na Lemoa, junto ao recente caso da Local Frio, podem desvalorizar os imóveis devido aos riscos dos produtos químicos aqui armazenados, na sua opinião? Bom, os imóveis já estão desvalorizados, embora Santos seja o terceiro lugar de imóveis mais caros do Brasil, não é? Mas já estão desvalorizados, porque a cidade cada vez mais vai perdendo a sua condição de ser um polo de atração de outras pessoas virem para cá com finalidade turística. Quem vem para cá, volto a dizer, é o sujeito que tem condição de comprar um apartamento, classe média, monta a sua vidinha em Santos, vai andar no jardim da praia, não é? Um aposentado que veio de fora, que sai de lugares ainda piores, ABC, Grande São Paulo, mesmo de São Paulo, capital. É isso que está acontecendo. Eu vi um documentário essa semana mostrando o sertão nordestino, feito pelo Geneton Moraes Neto, espetacular o documentário, e as pessoas dizendo, eu não vou para São Paulo e não vou para o Rio de Janeiro, porque lá não tem vida, é violência, é falta disso, é falta disso, é falta disso. E o sujeito mora no sertão árido. Você imagina a imagem do Brasil para alguns brasileiros. É essa. O sujeito não quer vir para cá. Agora, ele não percebe que tudo que aconteceu de ruim aqui é decorrência exatamente das misérias regionais, que forçaram fluxos migratórios de pessoas que vieram por causa de estarem na miséria.
E quando você desloca uma pessoa da miséria daqui para cá, ele vai semear a miséria aqui. Se não a miséria econômica, outros tipos de miséria. Isto foi desgoverno atrás de desgoverno de um país que, na verdade, deixou há muito tempo de ser civilizado, em todos os sentidos. Institucionalmente, o Brasil faliu. O Brasil é um país modelo de tudo o que é negativo como atributo de qualquer país no mundo. Nenhum deles é semelhante ao Brasil. Todos os nossos atributos negativos superam em tudo os outros. Infelizmente ou felizmente, temos, no entanto, uma condição privilegiada, sob certo aspecto, que não é explorada positivamente, que são as nossas reservas e recursos naturais. Ao contrário, não é explorado pelo brasileiro, pelos de fora, em alguns aspectos sim. Então nós não temos nenhuma condição de perspectiva de que esse país vai evoluir e de que a nossa região vai evoluir. Eu sei que quando eu digo isso, as pessoas dizem, é um pessimista. Eu sou pessimista porque não sou louco, não sou delirante e não sou alucinado. Porque o otimista, hoje, vivendo nesta região e neste país, tem que me explicar em razão do que ele consegue ser otimista. Camila, pois não. Sim, temos agora uma pergunta para o Cirino, que é do Caju. O que acha das declarações do Edmur Mesquita recebendo 15 mil por mês, dizendo que ele é escravo do serviço? O que significa isso para a categoria que ganha um salário mínimo? O Edmur Mesquita foi feliz e, aliás, ele tem que agradecer a Deus por estar sempre ocupando o cargo de indicação política. Muito bem, a gente está fechando aqui mais uma edição do Painel Regional, agradecendo ao Everandi Cirino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária. Obrigado, Cirino, por estar conosco. Até uma próxima. Heraldo, comentarista habitual nosso, Cassione também sempre com a gente, e diariamente a presença da Camila aqui no Painel Regional, acompanhando você e a nossa produção. E juntos, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a nossa reprise às 8 da noite. Obrigado mais uma vez. Tchau.